Ontem eu acompanhei o discurso da presidente do Banco Central, Christine Lagarde, falando sobre a taxa de juros na Europa. E eu queria passar um pouquinho para você não somente as minhas impressões, mas o que está por trás do que ela fala, sempre pegando o posicionamento, a narrativa, para a gente tentar entender um pouco mais quais são as forças que regem a macroeconomia nesse exato momento e como que a Europa está pensando e os problemas que a Europa passa hoje. Então eu quero resumir isso para você. Então esse discurso, ele foi muito menos coberto pela mídia, né? Ele tem muito menos importância do que um discurso do Fed, mas eu acredito que ele é bastante importante mesmo assim para a gente poder entender um pouco da dinâmica, porque a Europa está passando por uma série de problemas hoje e é importante a gente entender como que eles pensam em relação aos problemas que eles mesmos têm. Então, em menos de um minuto já deu ali para entender mais ou menos o posicionamento de que foi bastante, teve muitos paralelos em relação à forma como o Fed vem se comportando. Então eu falo bastante no meu podcast de como o movimento entre bancos centrais é bastante coordenado. Então, se eu puder resumir, são 5 pontos que ela passou nesse discurso dela. O primeiro é que a gente tem a mesma perspectiva que eles tinham sobre o movimento da inflação na Europa, é a mesma perspectiva de agora, certo? Então, o que eles vão fazer? Eles vão manter a mesma política de juros. Então, os juros foram inalterados, nem subiu, nem desceu. E é claro que isso é esperado, porque foi exatamente o mesmo comportamento que o Jerome Powell teve, né, em relação ao Fed. E ela afirmou que os juros, a taxa de juros sendo mantida mais alto por mais tempo, né, que é o higher for longer, que a gente fala nos Estados Unidos, ela está confiante que isso vai ajudar a trazer a inflação para os índices de 2%, que é aquele famoso 2% que todo Banco Central quer, né? Um pouquinho de inflação, mas não muito. E é esperado, número 4, é esperado que esse processo de desinflação, que ela chamou de processo de desinflação, tá vendo? Desinflar esses preços ao pouco, é um eufemismo, né, para falar de um processo que a Europa está passando, mas enfim, e que esse processo de desinflação continue. E ela usou o mesmo termo do Jerome Powell, que eles estão data dependent, ou seja, você precisa aguardar para ver quais são os próximos dados de como que isso evolui, para ver quanto tempo vai demorar essa política restritiva e o quão restritiva ela precisa ser, meio que ficando atento caso isso volte. Ela não falou isso exatamente, mas ela deu uma impressão assim de que ela aguarda mais que isso caia com uma confiança maior do que o Jerome Powell. E na verdade ela tem razão, porque se você parar para pensar, a Europa está numa sinuca de bico. Não faria muito sentido ter alguma possibilidade de você subir a inflação ou subir a taxa de juros num primeiro momento por achar que a economia europeia está superaquecida, da mesma forma que o próprio Jerome Powell fala da economia dos Estados Unidos. A Europa não tem tanto esse privilégio para poder dizer isso, porque realmente ela está vivendo uma séria crise de desindustrialização, principalmente quando a gente fala da Alemanha. Então a Europa tem problemas muito maiores do que os Estados Unidos, porque o problema deflacionário, ou seja, a perda dos preços dos ativos e inclusive do poder de compra da população, apesar disso estar acontecendo nos Estados Unidos, ela está acontecendo mais rápido na Europa. E na Europa você tem uma complexidade muito maior na quantidade de países que têm características diferentes. Então você tem ali uma Grécia que tem problemas diferentes da Alemanha, que tem problemas diferentes da França, de Portugal, da Espanha e assim por diante. Mas tudo é tratado como um bloco. Então dá a impressão de que eles estão tentando segurar essa taxa de juros alta o máximo possível enquanto eles podem. Porque a partir do momento que o primeiro corte for feito, a gente vai ter meio que uma admissão de que agora a economia vai precisar de uma certa de um certo estímulo, né? E isso cria 2 problemas. Cria um problema de imagem, para dizer que, agora a Europa realmente está admitindo que ela está com sérios problemas, porque você sempre pode usar a taxa de juros alta para justificar que você está segurando uma economia superaquecida, que eu já discuto isso no meu podcast há muito tempo, falando sobre os mitos em relação a isso. Agora, por outro lado, isso cria um sério problema, porque a Europa não pode se dar o luxo
de baixar os juros tão rapidamente, porque o Fed não tem a perspectiva de fazer isso tão cedo e inclusive mostra uma tendência de que, o CPI americano saiu um pouco mais quente, né, um pouco mais forte do que o esperado. Isso pode fazer a gente mudar de ideia a qualquer momento. Nós também estamos data dependent e aquele corte que todo o mercado está esperando pode ser que nós não façamos, pode ser que eu mude de ideia e volte a subir. E mesmo que ele não suba, mas simplesmente segurando a onda, ele já mostra que ele está mais hawkish, né? Ou seja, ele tem a tendência de subida de juros quando você é hawkish. Aí a Europa, de repente, se ela se vê cortando os juros primeiro e o Fed ou segurando, ou pior ainda, sendo hawkish e subindo os juros, você cria um diferencial de juros, o que faz com que capital comece a sair da Europa e vá para os Estados Unidos. É literalmente a teoria do milkshake do dólar, fazendo com que a economia menos pior atraia um maior capital, porque os Estados Unidos têm uma segurança muito maior na questão de avaliar, né, para um fundo de investimento, onde você vai deixar estacionado a sua liquidez e obviamente que todo mundo vai preferir um T-bill, um T-note, um T-bond do que os títulos da dívida pública europeia, que está não somente se endividando muito, é claro que os Estados Unidos também estão, só que os Estados Unidos não têm uma moeda única, uma moeda somente do próprio país, e nem os títulos da dívida pública somente do próprio país, eles são usados no mercado mundial. Então todo mundo usa os títulos americanos como colateral e eles vão ser os mais seguros do mundo no sistema atual. Então isso compete com a própria Europa. Então literalmente a Christine Lagarde ela fica naquela situação onde ela tenta salvar a imagem de um bom trabalho feito pelo Banco Central, não vai subir porque vai esgoelar mais ainda a população, principalmente nos juros de curto prazo, e você ao mesmo tempo não mostra que cedeu primeiro do que os Estados Unidos. É uma queda de braços e ao mesmo tempo um jogo coordenado. Percebe a sensibilidade da coisa? Então não teve tanta atenção midiática, mas é muito importante a gente ver a Europa, porque ela aparenta ser um termômetro do que pode acontecer no futuro com o Brasil e com os Estados Unidos, que estão em situações um pouco melhores hoje do que eles, né? O Brasil, apesar de ser periférico e ter um risco cambial em relação ao dólar, porque o Brasil não tem o dólar como moeda oficial, como os Estados Unidos têm, mas tem a parte econômica, principalmente na agricultura, que vem segurando, mas eu já falei em outros capítulos sobre as fragilidades disso. Já os Estados Unidos ficam justamente nessa posição privilegiada, porque eles podem fazer a emissão de mais títulos e captar capital do mundo inteiro e continuar fazendo com uma demanda incessante, porque todos os países estão numa situação muito pior e eles precisam pagar as suas dívidas em dólares, querendo eles ou não. E isso independente se a dívida é com os Estados Unidos ou entre os próprios países. Então isso é literalmente o sistema euro-dólar em ação, é o buraco negro fazendo uma pressão em cima de todos os países periféricos aos Estados Unidos. Por isso que esse é o tema central do meu podcast. Se é a primeira vez que você está me ouvindo, é interessante você voltar aí nos capítulos anteriores para você poder entender um pouco do que eu venho falando, baseado na teoria do milkshake do dólar do Brent Johnson. Agora, aqui a Europa, principalmente agora a Alemanha, né, que seria esse carro-chefe da Europa, o país que realmente deveria levar o bloco para frente, né, como uma locomotiva, vem apresentando cada vez mais problemas e estando numa situação extremamente complicada, porque se você parar para pensar, você tem um problema deflacionário que vem chegando cada vez mais rápido, né? Então o que não é um deflacionário no bom sentido, como inovação, economia em escala, não, é uma queda de preços, porque você tem uma queda de produção e um processo fortíssimo de desindustrialização. Literalmente a Alemanha está perdendo a competitividade no mercado mundial, peças que são compradas da Alemanha estão começando a ser compradas da Ásia e você não tem a mão de obra que consegue repor, principalmente as pessoas que já estão chegando ao final da carreira e se aposentando, e não somente isso, criando um problema de pirâmide demográfica, né, que a Alemanha é um dos países que mais sofre juntamente com o Japão, e é claro que isso é uma tendência mundial, mas é especialmente agravada na Alemanha. Então isso vai
criar nos próximos anos um grave problema de pensão e de aposentadoria, sem falar em todo o problema da transição energética, né? Acho que eu não preciso nem entrar muito nesse assunto. O Fernando Ulrich, né, ele fala muito sobre isso, então eu admiro muito o trabalho dele, ele especializou nessa parte, então é muito interessante você ver o conteúdo dele, mas juntando tudo isso, você tem um problema que a Alemanha não tem o controle do seu próprio Banco Central, porque ela faz parte do bloco e, ao mesmo tempo, ela está no meio do processo da guerra, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, estando ali no core, digamos assim, da OTAN, e ela acaba sendo usada para sanções, né? Para usar essas sanções contra a Rússia, mas que eu já conversei em outros podcasts que isso não está funcionando muito bem, isso está voltando contra a própria Alemanha. Então, por exemplo, você tem investimentos alemães que foram recebidos para empresas privadas, né, entre Rússia e Alemanha, que simplesmente foram cortados, ou bloqueios de bilhões de euros feitos pela Rússia em retaliação à política que, na verdade, é de todo o bloco. Então, a Alemanha acaba sendo usada ali, entre aspas, como uma marionete para criar essas sanções, mas ela acaba sofrendo sozinha os problemas de você ter um movimento econômico que acaba não acontecendo, um volume de atividade econômica que acaba não acontecendo porque ela está envolvida em conflitos geopolíticos. Esse que é o grande problema. Então ela acaba não tendo a independência que ela precisa. Na parte ruim, na parte boa para ela não consegue decidir sozinha, mas na parte ruim ela assume sozinha as consequências. Então isso acaba criando uma anomalia, né, na economia, coisas artificiais na economia alemã, e quem acaba sofrendo, obviamente, é a população alemã, que não está nada satisfeita com o que está acontecendo. E um paralelo interessante de colocar também é que as bolsas alemãs estão nas máximas históricas, que é uma coincidência, porque nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Ibovespa é a mesma coisa, em várias outras bolsas é a mesma coisa, no Japão é a mesma coisa, certo? Só a China que vem tendo um movimento contrário, só que você percebe justamente que o mercado está financializado, né? Ele não está focado na economia real. Então, infelizmente, num país até mais conservador como a Alemanha, você percebe uma desconexão cada vez maior entre a economia real e a Bolsa de Valores, que é exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Esse mal dos Estados Unidos acabou sendo transferido para a Europa, porque hoje nós temos uma economia totalmente globalizada no eurodólar e a liquidez ela tem que encontrar algum lugar para entrar e algum lugar para poder dar um retorno baseado nos shareholders, né, de todos os fundos. Então, vai ser interessante a gente ver a cena dos próximos capítulos. Infelizmente, essa desinflação que a Christine Lagarde fala não aparenta ser uma coisa de um bom trabalho de um banco central, mas pelo contrário, ou simplesmente um processo inevitável de desindustrialização que acaba criando uma deflação. Só que essa deflação, ela pode até baixar os preços no curto prazo, mas ela pode ir muito além dos 2% e abaixo e acabar se transformando numa deflação de fato. E aí sim, você acaba criando um sério problema, mas como a Europa está numa posição mais frágil, provavelmente, segundo, né, a teoria do milkshake do dólar, isso vai acontecer primeiro na Europa para depois acontecer nos outros lugares e nos Estados Unidos, sendo em último lugar. Então vai servir de termômetro para a gente ver a quantas nós estamos num possível movimento de recessão. Para quem acredita nisso, né, a curva de bonds americana está gritando que isso deve acontecer, mas num momento coordenado. Mas os números estão dizendo que isso está de fato acontecendo. Você tem economias que estão caindo cada vez mais. A Alemanha praticamente entrou num processo de recessão, só não entrou oficialmente por conta de pontos percentuais, mas vários outros países da Europa estão entrando em cascata, né, num efeito cascata, em cadeia. Então vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos para ver como que isso se comporta, mas a Europa realmente está numa situação bastante complicada e ela vai mostrar um pouquinho do futuro, não somente para os Estados Unidos, mas também para o Brasil.